Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está aqui no Guia do Carro. Hoje nós vamos ver o mercado de SUVs. Tem muita coisa acontecendo nesse mercado. O mercado está cada vez mais aquecido. As montadoras voltaram a vender assim que nem água, né? Podem esperar aí para o final de novembro muitas promoções e a disputa está bastante acirrada, gente. Então, hoje eu preparei aqui um ranking dos 20 SUVs mais vendidos no ano, o acumulado de janeiro a outubro, para a gente analisar modelo por modelo, por que esses carros estão nessa posição e por que alguns caíram e outros subiram, né? Olha só, eu tenho alguns dados aqui. De janeiro a outubro deste ano, que é o ranking que eu vou passar para vocês com dados oficiais da Fenabrave, foram vendidos 753.311 SUVs. 753.000 SUVs. Gente, no ano passado, nessa mesma época do ano, tinha sido vendidos 625.285, ou seja, subiu de 625 mil para 753 mil, mais de 100 mil carros a mais. E isso representou, nessa altura, no ano passado, os SUVs representavam 45,56% do mercado brasileiro. Hoje, no acumulado de janeiro a outubro, eles representam 48,15%, aumentou quase 3%. E só em outubro, para ter uma ideia, foi 49,27%. Ou seja, SUVs, assim, parece que no futuro todos os carros vão ser SUVs, né? E vamos considerar assim também, alguns carros que tecnicamente ainda são considerados SUVs, por incrível que pareça, por exemplo, Renault Kwid, pela lei lá das especificações técnicas, ele pode ser considerado um SUV, mas a gente não considera ele nessa contagem aqui, e nem a Fenabrave, ainda bem. Por outro lado, já não dá mais para dizer que crossovers não são SUVs, porque tudo que tem aquela frente mais levantada, elevada, né, o capô elevado e a posição de dirigir mais altinha, digamos assim, é considerado SUV, e é assim que a caravana passa, né? Que a coisa rola aqui. Outro dado bastante interessante, antes da gente ir direto agora para os carros um a um. O T-Cross, que era o líder há um ano, naquela altura, ele tinha liderança com 58 mil vendas, 58.125. Esse ano, o T-Cross também é líder, só que ele tem 64.538. Vocês veem como o mercado de SUVs está crescendo cada vez mais, né? E, e agora vamos então ver por que qual é o ranking e por que cada carro chegou nessa situação aí. Bom, vamos começar a colocação, né? Aqui é o ranking só de SUVs. Aí tem o nome do carro, tem na segunda coluna ali, na primeira coluna, tem as vendas de outubro, né? Na segunda coluna, em negrito, tem as vendas acumuladas, que é o critério deste ranking, e na última tem a participação de mercado dentro da categoria de SUVs, dentro do segmento de SUVs, porque os SUVs também têm várias categorias, né? Então tem a categoria de SUVs compactos, SUVs médios, SUVs grandes, enfim, SUVs plug-in, a gente pode diferenciá-los de várias maneiras, né? Aqui a gente colocou junto, tudo junto, tá? Deixa eu só colocar aqui um banner aqui, espera lá, deixa eu ver, isso. Bom, então vamos lá. O primeiro colocado é o Volkswagen T-Cross. Ele está com 64.538 unidades vendidas. Tem mais de 8,5% do mercado. O T-Cross, gente, ele é um carro que está se tornando um fenômeno. Eu até fiz uma matéria recentemente no Guia do Carro. Em outubro, ele teve essa venda aí de 9.176 unidades, foi a maior venda de um SUV na história. Nunca no Brasil um SUV vendeu tanto num único mês. O que a Volkswagen fez? A Volkswagen fez uma pequena
mudança no T-Cross esse ano, né, fez um facelift bacana até, o carro teve algumas modificações ali de design, principalmente na frente e na traseira, deu uma melhorada na parte interna de equipamentos, né, principalmente multimídia, e o T-Cross é um carro muito bom. Eh, não é barato, tá? É um carro, eu acho até meio caro, e ele não tem, por exemplo, uma coisa que eu não entendo, não tem, você pega um T-Cross, já com um preço bem alto, que não tem uma alça de segurança no teto, mas, enfim, é o novo mundo dos automóveis. E a Volkswagen até fica um pouco chateada comigo ou com o guia do carro, porque não teve nenhum Volkswagen entre os finalistas do prêmio Trend Car que a gente faz lá junto com o Portal Terra. Mas o prêmio Trend, ele é um prêmio que ele dá, coloca como finalista sempre os carros que tiveram mais modificações, né, então, esse ano teve vários carros que tiveram modificações grandes no segmento de SUV, por exemplo, o Hyundai Creta, que mudou muito, né, o motor novo, o Peugeot 2008, que teve uma geração nova, o Citroën Basalt, que é um carro inédito, então o T-Cross acabou ficando de fora. Mesmo assim, ele está num ano espetacular e muitas vezes ele ocupa um dos 5 primeiros lugares dentro da categoria geral. Segundo lugar, quem vem? O Hyundai Creta, mas com 56 mil, quase 8, cerca de 8 mil a menos, o Creta ele já não tem praticamente chance de tirar essa liderança do T-Cross, de ser o SUV mais vendido do ano, né? O T-Cross, aliás, foi o SUV mais vendido no ano passado. No ano anterior, 2022, tinha sido o Chevrolet Tracker, tá? E agora o Creta vendeu muito bem no mês passado, 7.700, conseguiu passar na frente do Tracker, e a grande disputa que tem aí no mercado mesmo é entre o Creta e o Tracker. Qual vai ser o segundo lugar? Porque eu acho muito difícil que a Volkswagen deixe o T-Cross perder esse título de SUV mais vendido do ano, faltando apenas 2 meses de venda, né? Falta só novembro e dezembro, né? Porque aqui não estão como contadas as vendas da primeira quinzena de novembro. Faltando uma, tá? Um bom ano para o Creta também, um carro que é muito bom. Ele se livrou daquele visual polêmico, né? Com aquela coisa meio, aquele design meio, como eu diria, meio diferentão, meio exótico, né? E eu acho que foi uma boa, tá? E além do mais, trocou o motor 2.0, que já era mais antigo, beberrão, por um novo motor 1.6 turbo. E olha, muita gente gostou desse carro. É um carro realmente muito bom, o Creta. Em terceiro lugar, o Chevrolet Tracker, que também tem um ano bom, mas é um ano menor, mais baixo do que ele podia ter tido, porque há 2 anos o Tracker foi o carro mais vendido do ano, né? Ele foi mais vendido com cerca de 70 mil unidades, e hoje ele está com 54.690. Eu duvido que o Tracker chegue ao nível que chegou em 2022. Isso significa o seguinte: se o mercado cresceu e o Tracker perdeu volume, então significa que o carro caiu. Mesmo estando em terceiro lugar, que é uma posição excelente, o Tracker perdeu posição de mercado. Isso é não tenha dúvida. Ó, ele não conseguiu acompanhar o crescimento que teve o Creta e principalmente o T-Cross, quanto o motor turbo de 1.2 de 133 cavalos, tá? Em quarto lugar, o Nissan Kicks. A Nissan não está num momento muito bom na sua vida mundial, né? A Nissan está com muitas crises, pode fechar fábrica, não está conseguindo acompanhar o crescimento que a indústria está tendo. A Nissan, ela foi muito ágil quando foi pioneira no carro elétrico. E aí, quando todo mundo foi para o carro elétrico, eles desistiram do carro elétrico. Então,
tá meio perdida a Nissan, né? Então, mas aqui no Brasil eles estão indo bem. Aqui no Brasil eles estão no top 10, né? Não está sendo afetado, até que no Brasil está indo realmente, está sendo um bom ano para a Nissan e principalmente para o Kicks. Olha só, 6.600 vendas no mês é uma venda muito boa para o Kicks. O Kicks ele vai mudar no ano que vem, tá? Vale dizer que isso aí é uma geração que já está meio velhinha, estreou em 2016, já está com 51 mil vendas, 51.752 vendas, 6,87%, uma participação muito boa. E tanto é bom que no ano que vem, quando chegar o novo Kicks, esse Kicks atual vai continuar sendo vendido. Não sei se por muito tempo, mas vale dizer o seguinte: lá no México, a Nissan fez isso. Só que com o quê? Com o Versa. O Versa, o antigo, continua sendo vendido, e no México, o Versa, o antigo, que aqui no Brasil até teve um período que Versa novo e Versa antigo ficaram juntos, só que depois a Nissan desistiu disso aí. Lá manteve, e o Versa é o carro mais vendido do México. Bom, e aqui, como não temos muita coisa a ver com o México, o Nissan Kicks é produzido lá em Porto Real, é o quarto carro, o quarto SUV mais vendido. Quinto lugar, Volkswagen Nivus, também mesma coisa do T-Cross, teve mais ou menos a mesma coisa, ficou muito bonito, eu gostei muito do Nivus. Aliás, eu acho que o Nivus é o carro mais bonito da Volkswagen aqui no Brasil. Eles conseguiram deixar o carro muito do que era, mudou ali aquela parte daquele aquela parte de LED na frente, né? A parte de lanternas também. É um carro com um design bastante feliz, e o Nivus, só que assim, foram mudanças muito pequenas ainda. A grande novidade do Nivus vai vir no ano que vem, que é o quê? O Nivus GTS. E aí sim vai vir um Nivus com motor 1.4, que é um carro. Gente, quando a Volkswagen lançou o Nivus, já faz alguns anos, hein? Eu fui, acho que o primeiro jornalista a escrever que o Nivus tinha um perfil para ter uma pegada esportiva. E deviam ter lançado o GTS já há algum tempo, mas a Volkswagen ela é um pouco lenta, eu acho, nessa parte de SUVs. Mas se você somar a, os 46 mil unidades do Nivus com os 64 mil do T-Cross, olha só, passa de 100 mil, hein? Passa de 100 mil carros, passa de 110 mil, na verdade, né? É, passa de 100, não, passa de 110 mil carros, né? Olha eu com a minha matemática aqui. Então a Volkswagen está ali disputando a liderança entre os SUVs, e ela é líder no momento, inclusive, vende mais do que a Jeep na soma total de todos os carros, porque tem uma dupla muito boa. Dos 5 SUVs mais vendidos, 2 são da Volkswagen. Uma coisa boa que a Volks fez foi manter o motor 200 TSI no Nivus. Na Argentina, por exemplo, eles trocaram pelo motor 170 TSI, que ele é menos potente, só que é mais econômico. Foi o que eles fizeram no Polo, mas acho que no Polo foi uma coisa acertada, no Nivus não ia pegar bem, e a Volks acertou e manter o Nivus com motor 1.0, e logo vamos ter também o Nivus GTS com motor 1.4. Sexto lugar, Jeep Renegade. Todo mundo dizia que o Jeep Renegade estava acabado, que tinha, enfim, que ia. Acabou, né? Acabou por Jeep Renegade, mas não. Jeep Renegade voltou a ser este ano o SUV mais vendido da Stellantis, com 45.302 exemplares ou unidades, né? 45 mil Jeep Renegade. O Jeep Renegade já foi líder do segmento SUV, né? Foi lançado em 2015, né? E é um carro, eu acho muito interessante o Renegade, porque ainda tem o 4x4. Se você vê aí, de todos que estão aí, é o único que tem o 4x4, do ranking aí para cima, né? Ser o SUV mais vendido da Stellantis não é pouca coisa, porque a Stellantis tem muitos SUVs, né? Tem o Renegade, tem o Fiat Pulse, tem o Jeep Compass, tem o Jeep Commander, tem o Citroën Aircross, tem o Fastback, tem o Peugeot 208, 2008, né? Tem Peugeot 3008, tem Jeep Grand Cherokee, Jeep Wrangler, é muito SUV a Stellantis tem. E mesmo assim, o Jeep Renegade hoje
é o SUV mais vendido da Stellantis, com 6% de participação. Podia ser melhor? Podia, mas para uma geração que está aí já há muitos anos, é, uma, é um bom número. Vale dizer também que, pelas informações que eu tenho, o Jeep Renegade não vai sair de linha, mesmo com a chegada do Jeep Avenger, que vai ser fabricado aqui no Brasil, lá na fábrica da Peugeot, né? Vai ser no Brasil. Bom, em Porto Real. E agora já estou em dúvida se vai ser em Porto Real ou na Argentina, mas enfim, isso aí a gente pode ver outra hora. Em sétimo lugar vem o Honda HR-V. Honda HR-V, gente, a geração nova, ela não é é, tão impactante quanto era, tão emocional como era a primeira geração do Honda HR-V, mas é um bom carro, tá? Aquele era realmente muito impactante, muito emocional. O novo Honda HR-V, ele é um carro mais, como diria assim, mais não é emocional, ele é racional, é um carro mais racional. O problema é que ele tem uma versão que tem 126 cavalos, que é pouco, na minha opinião, para ele, que é o mais acessível, e outra que tem 170 cavalos, que é mais de 170 cavalos, que é muito boa, mas que aí é muito cara. Então, o Honda HR-V, ele fica nesse meio termo aí, ele não consegue chegar não chega a ser um SUV da categoria C, porque todos esses que a gente falou até agora são da categoria B, ou seja, SUV B, carro compacto, né? Mas o Honda HR-V está aí, 5.445 vendas, eu acho que é um bom sétimo lugar, com 5.445 em outubro. 41.145 no ano, 5% do mercado, 5,46%. É um carro bastante confiável, não é tão emocional como o anterior, como a antiga geração, mas ele também, o Honda HR-V não tem muitas vendas diretas. Aliás, vale dizer o seguinte, gente, considerando as vendas em varejo, que são as vendas nas concessionárias para o consumidor comum, o Hyundai Creta é o mais vendido do ano, tá? Considerando todos os carros. Então tem também este detalhe aí que conta muito ponto a favor do Hyundai Creta. Em oitavo lugar vem o Jeep Compass, 5.043 em outubro e 40.362 é, no acumulado do ano, 5,36%. É bom, é mais ou menos, por quê? Se vocês verem que o Jeep Compass teve 40 mil vendas e em nono lugar está o Toyota Corolla Cross com 40.018, nós temos aí 300 e poucas vendas de diferença. O Jeep Compass, ele ganhou esse ano duas versões novas, que foi com o motor Hurricane de 272 cavalos, que foi a versão Overland e a versão Black Hawk. O carro ficou maravilhoso, eu adorei, tem vídeo dele aí no canal, você pode ver. Mas vamos combinar que foi meio na contramão da história, porque a história hoje, o mundo está vivendo um momento de descarbonização, com foco na menos potência e mais economia de combustível. A Jeep veio exatamente com o contrário. E, e aí, o que, que aconteceu? Há um ano atrás, a Jeep tinha uma distância de 13 mil carros a favor de vantagem sobre o Toyota Corolla Cross. E hoje, essa vantagem foi reduzida para 300 carros. A Jeep, olha, ela conseguiu, meio assim, fazendo uma promoção muito forte, dando 30 mil de descontos na versão Sport, conseguiu ser o carro mais vendido em outubro, coisa que não acontecia já há vários meses. Durante 5, 6 anos, a Jeep foi o carro imbatível, agora não é mais, né? E tudo isso tem a ver com uma série de coisas que aconteceu com a Jeep. Tem também um vídeo aqui no canal sobre o que está acontecendo com o Jeep Compass, eu sugiro que você veja, se você não viu. Mas o Jeep aí, está aí o Compass em oitavo lugar, também é um carro que já está há bastante tempo, né, no mercado, e com a promoção da versão Sport,
que agora foi mais uma liderança que já não, você não pode garantir que. Por que eu digo liderança? Porque aqui nós estamos falando da categoria C, né, dos SUVs médios. E o primeiro colocado é o Jeep Compass, segundo colocado, Toyota Corolla Cross, que tem 40 mil vendas também. Corolla Cross subiu bastante, e o Corolla Cross, desses todos aí que eu falei, é o único que tem uma versão híbrida. É verdade que o híbrido vende muito pouco ainda. São apenas 25% das vendas do Toyota Corolla Cross são das versões híbridas, mas não deixa de ser alguma coisa, né? Então, muito bom aí o ano do Toyota Corolla Cross. Em 10º lugar vem o Fiat Fastback, uma posição que eu diria bem honrosa para o Fiat Fastback. Ele consegue vender mais do que o Pulse. Vale dizer que o Fiat Fastback acabou de ganhar um sistema, eles falam que é um híbrido leve, ok, é híbrido leve, mas a ABVE, que é a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, prefere chamar de micro-híbrido, justamente para destacar que esses carros não têm a mesma tecnologia que tem os híbridos normais. E não tem, não adianta, realmente não tem. Eles são híbridos pela legislação, eles têm, os donos têm direito à isenção de rodízio, o fabricante tem, tem incentivos do governo. Só que vamos dizer uma coisa: o Fiat Fastback, ele, em termos de o híbrido na, na estrada, ele consome, tem uma versão que consome mais do que consumia a versão anterior. E isso é complicado. Ele ganhou realmente muito, ficou bem mais econômico na cidade, né? Mas ele consome mais na estrada. Então, tem muita gente, muitos colegas jornalistas que estão questionando essa questão. Será que tem que ter incentivo para híbrido leve, que não consegue ser tão eficiente assim na descarbonização? Afinal de contas, tudo essa questão de eletrificação é por causa da descarbonização, para menos combustível, né? Se o carro não está conseguindo ter isso aí, então fica essa discussão. Mas eu acho que, de qualquer forma, é muito legal que a Stellantis tenha começado com o sistema híbrido, bio-hybrid, né, deles, finalmente, e o Fiat Fastback, junto com o Fiat Pulse, foi o primeiro carro. Então, 39.731 vendas aqui do Fiat Fastback, e evidentemente está considerando também o Fiat Fastback Abarth, que para mim é um carro bem legal. Vamos passar para a próxima folha aqui? Espera aí, espero que eu consiga. Meu Deus do céu. Opa, aqui. Bom, próximo slide, gente. Agora nós vamos do 11º ao 20º. Olha só, Fiat Pulse já aparece em 11º lugar, com 3.287 em outubro e 31.926. Deixa eu voltar aqui para ver. Olha, 39.700 para o Fastback e cadê aqui? Volta. Voltando. Eu vou aqui, olha lá, slide anterior. Que saco. Bom, não estou conseguindo. Por que eu fui mexer nisso, hein? Espera aí. Nas lives. Ah, voltou. Finalmente. Então tá aqui, ó. 11º lugar, o Fiat Pulse com 31.926. Pulse é exatamente a mesma coisa do Fastback. Começou micro híbrido ou híbrido leve e MHEV. E é interessante que esse sim, ele conseguiu uma vantagem de economia de combustível na estrada, tanto com gasolina quanto com etanol. Então, acho que o resultado do Fiat Pulse é melhor do que o do Fiat Fastback nessa questão da eletrificação. Eu, se fosse
comprar um dos dois, compraria o Pulse justamente por causa disso, né? Apesar que eu acho o Fastback bem interessante pelo porta-malas. Mas, como eu não preciso de porta-malas tão grande, ficaria com esse mesmo. 12º lugar num ano espetacular. Caoa Cherry Tigo 7. 20% de 60 em venda no ano. 4.044 em outubro, um recorde para a Caoa Cherry e 3,27% de mercado. Olha, é um desempenho fantástico. E isso se deve em função do quê? Tigo 7 Sport. Quando o Caoa Filho, né, que é o Carlos Alberto de Oliveira Andrade filho do doutor Caoa, doutor Carlos, que já se faleceu, ele teve uma chance, havia muita é, desconfiança, né? Desconfiança sobre como seria Caoa Cherry depois da morte do fundador. E eu acho que o Carlos, olha, o Caoa Filho, né? Deu duas demonstrações boas. Uma foi quando ele conseguiu soltar o Tigo 5X Sport, praticamente não tirou equipamentos úteis do carro, mas entrou naquela promoção do governo, naquele incentivo do governo que fazia o SUV abaixo de 120 mil reais, e outra foi com a sacada do Tigo 7 Sport, que o carro chegou a 50 mil reais mais barato do que o Jeep Compass de entrada. Foi uma febre, todo mundo quis comprar esse carro, tinha 6 meses de fila. E sem contar que o Tigo 7 tem também uma versão Pro, né, que é muito bem equipada, e outra versão híbrido leve Flex também, mas aí com um sistema desenvolvido lá, exportado da China, porque a da Stellantis é o primeiro feito aqui no Brasil, o da Toyota também vem do Japão, e o Tigo 7 está tendo um ano fantástico e ele tem quase 50% das vendas da Caoa Cherry, que também está tendo um ano muito bom. Eu fiz uma matéria semana passada, acho, sobre o Caoa Cherry, primeira vez que ela passa de 50 mil unidades no ano. Vale a pena você entrar lá no Guia do Carro para dar uma olhada nessas matérias também. 13º lugar, o BID Song, ou BYD, né? Aí já soma o Song Plus com o Song Pro. Eu gostei mais do Song Pro, sabia? Mas isso é outra história. Tem matéria lá também, no site. O BID Song, desculpe falar BID, gente, mas eu gosto de falar BID, tá? Eu acho que BYD, eu falo BYD, mas às vezes eu falo BID mesmo. Então, o BID Song está com 19.198 vendas no ano. É o primeiro carro dessa lista que é híbrido plug-in. Híbrido plug-in. Olha só como a BYD, né, no caso, eu uso mais, quando eu me refiro ao carro, eu falo BID, quando eu me refiro à marca, eu falo BYD, porque eu acho, pelo menos não tem que botar o complemento do carro. Eu e minhas manias. Bom, é um desempenho fantástico também, hein? Olha só. GWM Raval H6, né? O Raval H6 da GWM já está com 18.179 e os cachorros estão malucos aqui no Guarujá, onde eu moro. Olha que interessante, nós temos 3 carros chineses entre o 12º, 13º e 14º lugar, né? Aliás, e o 15º também, porque o Caoa Cherry 5X também é chinês, né? Só que já está com a venda, em outubro foi muito baixa, 866, mas tem 17.900 no ano, né? Então, são 4 SUVs chineses, é, 3 deles, que são o Caoa Cherry Tiggo 7, o Bidisong e o Raval H6 da GWM, são SUVs da categoria C, ou seja, médios ou até um pouco maior do que isso, e um, que é o Tiggo 5X, é da categoria B, que é o SUV compacto. Interessante que os 4 têm sistemas de eletrificação. O Bidisong e o Raval, o Bidisong é o único que tem todas as versões híbrido plug-in. O Raval H6, ele tem versões híbrida plug-in e híbrida convencional, a EV, que é igual do Toyota Corolla Cross. E o Tiggo 7 e o Tiggo 5X são do micro híbrido, igual da Stellantis, né? MHEV. Vale dizer também o seguinte, que todos eles tiveram novidades, né? Menos o Tiggo 5X esse ano. O Raval H6, ele também ganhou uma nova versão
19, que é com a bateria de 19 kWh, que é uma intermediária entre o de 34 kWh, que é mais caro, e o H2, né, que é o HEV2, que é o híbrido convencional, que tem só 2 kWh na bateria. Então, essa versão intermediária aí do Raval H6 ficou muito boa. Eu gostei muito, inclusive foi para a final, viu, da disputa lá do prêmio Trend Car. Aliás, esses dois carros, o Song e o Raval H6, que foram para a final da disputa. O que será que os jornalistas escolheram, hein? 16º lugar, Renault Kardian, um lançamento excelente da Renault. Foi um lançamento que colocou a Renault no cenário internacional. Ela aumentou 75% as exportações com este carro, tá? O Kardian é um carro que todas as versões têm motor 1.0 turbo de 120 cavalos com etanol, 120 com gasolina, câmbio automático de 6 marchas. Recentemente, a Renault lançou também o Kardian manual, também dirigi, câmbio de 6 marchas, carro muito bom. Ele custa 11.100 a menos do que a versão automática. É interessante porque a Renault oferece para quem gosta do carro e quem não precisa, assim, quem não mora numa grande cidade que tem trânsito congestionado, gente, não precisa de um câmbio automático. Mas agora também virou moda e também os carros automáticos dominaram e mesmo quem não precisa do do câmbio automático acabou indo para o câmbio automático porque o outro meio que sumiu do mercado e também desvaloriza porque ninguém quer, né? Mas na prática é um carro bom, né? É um câmbio de 6 marchas também. E uma coisa interessante que eu achei legal da parte da Renault, ela não colocou o motor 1.6, o antigão lá, no Kardian. Ela deixou o Kardian manual também com motor 1.0 turbo. Então, são 4 versões, todas elas muito competitivas, e é por isso que a Renault já está aí em 16º lugar, com 16 mil vendas, 2,15% do mercado. Tem chance de subir, hein? Esse carro, e aos poucos ele vai subir. Esse carro é um carro que vai subir aos poucos, igual o Nissan Kicks. Escrevam isso aí, depois me cobrem. 17º lugar, o parrudão da Renault, né? O Duster. Duster com 2 mil vendas em outubro e 15.971 no ano. 2% do mercado. A 2,12% do mercado. Foi um carro que a Renault acertou muito fazendo esse carro. É um SUV mesmo, sabe? Um SUV não é bonito, mas tem umas coisas ali de detalhes, principalmente na frente, que eu acho meio pavorosas. Mas é um bom carro. Ele é um carro que aguenta o tranco aqui no Brasil. Aliás, eu estou para fazer essa matéria também, que o grande erro da Renault aqui no Brasil foi ter lançado o Captur. Não pelo Captur, mas porque o Captur que a Renault lançou no Brasil era um Duster disfarçado. Então, tem certas coisas que não dá, o público não é bobo, né? Então era só um Duster com uma roupinha, uma carinha bonita, e isso não deu certo, porque o Captur lá da Europa é um carro muito mais avançado e aqui não pegou isso. O bacana é que a Renault, com o Kardian, ela tem uma plataforma nova, né? Então, o Duster ele tá ainda com a plataforma antiga lá da Dacia, porque é um carro Dacia, né? E vai ganhar uma geração nova também em breve, e junto com o Kardian vai vir ainda um SUV da categoria C, aí sim para brigar com o Tiggo 7, com o Corolla Cross e com o Jeep Compass. Renault vai crescer no Brasil, hein? Anote isso aí. 18º lugar, olha ele aí, gente, o Toyota Hilux SW4, é um verdadeiro dinossauro, né? E consegue estar em 18º lugar ainda, 1.900 vendas em outubro e 13.937 no ano. Ele tem sempre essa venda, né? O mundo muda, os iPhones trocam, é, o emprego de secretário do Trump, enfim, a China e a Rússia se aliam, o Brasil vai para lá, vem para cá, mas o SW4,
o Hilux SW4 continua aí sempre com essa venda mais ou menos aí em torno de 13 mil aí no ano, e já está com quase 14 mil. 18º lugar, digamos assim, é o primeiro SUV raiz da lista, né? Em 19º, o Volkswagen Taos. O Volkswagen Taos também está com promoção no momento. Se alguém gosta do Taos, é o momento, porque está com uma promoção boa aí de bônus, né? 1.741 em outubro, 13.800 no ano, 1,84. O Taos é um pouco decepcionante, né? Porque o que a gente esperava quando o Taos foi lançado é que ele fizesse aquilo que o Corolla Cross fez, ou seja, que ele brigasse, disputasse uma liderança com o, o, o Jeep Compass. Só que ele nunca emplacou, sempre ficou ali numa venda meio pequena. É um bom carro, isso que é interessante. Ele é um bom carro, mas sei lá, falta algum. Sabe que um carro que não empolga. Ele é bom, mas é certinho demais, não empolga, falta alguma coisa. Tem certas coisas que o carro tem, que alguns carros têm, que não dá para explicar. Não são. Apesar do carro ser uma coisa muito técnica, né? É, esse lado emocional também é importante. Então, falta isso para o Taos. O Taos não. Talvez dentro da Volkswagen ele cumpra o seu papel, tenha lá a sua importância né, está dentro das expectativas, porque é óbvio que a montadora nunca vai falar quanto que ela esperava vender. Teve duas que falaram. Uma vez a Mercedes disse que ia vender 70 mil classe A no Brasil, fracasso total. Depois a Fiat falou que ia vender 70 mil Mob no Brasil e também não conseguiu. Então, nunca mais eles se atrevem a falar esses números, porque cria uma expectativa, principalmente para nós que somos jornalistas do setor, que a gente fica cobrando. Falou que ia vender 70 mil, por que só vende 40, vende 30? E o Taos está aí, com 13.800 vendas. Talvez fosse um carro que merecesse vender mais, mas talvez seja muito caro, enfim. 20º lugar, fechando aí o nosso ranking de top 20 SUVs, que podia ficar uma semana aqui falando dos SUVs, mas já estamos com 37 minutos e também acho que falar dos 20 primeiros tá bom, né? Jeep Commander, mesmíssima coisa que o Jeep Compass, ganhou versão de 272 cavalos, só que no Jeep Commander acho que pegou melhor, porque é um carro maior, é um um SUV da categoria D, é um SUV grande, né? 13.700 vendas. Ele não é o líder da categoria dele, porque eu diria que é aí que tá, né? O Tigo 7 é categoria C. O BYD Song o Song e o Raval, eles meio que pode ser categoria D também, porque eles são maiores, tá? Mas, na pior das hipóteses, o Hilux, o SW4 é da categoria D. É um carro maior. Então, o Jeep Commander também não é mais o líder da categoria D. Apesar de a gente, às vezes, receber alguns comunicados de que ele é, mas não é, tá? Então, às vezes, tem que prestar um pouco de atenção nesses comunicados aí. Então, gente, é isso. Esse foi o balanço do- dos SUVs mais vendidos no ano, né? Eu espero que você, com os hatches, com os sedãs, capes, né? Desculpe aí os cortes às vezes, da gravação. É, espero que vocês comentem este vídeo, que vocês fiquem fiéis aqui ao canal do Guia do Carro, que vocês compartilhem o vídeo, que dê a sua opinião, faça inscrição no canal, tá? Eu, aos poucos, vou cada vez mais, né? Eu sou um fã do YouTube, fã mesmo, muito fã, consumo muito YouTube. Por enquanto, eu ainda tenho aqui o patinho ali do StreamYard, porque ainda não vale a pena ter, não preciso ter a transmissão sem esse negócio aí. Mas é isso. Espero que vocês tenham um bom fim de semana, bom feriado. Deixe as suas opiniões e a gente se vê no próximo vídeo.
Fui